Você sabia que existia um lobo tão grande e poderoso que faria qualquer lobo cinzento de hoje parecer quase pequeno? E que, por muito tempo, os cientistas acreditaram que ele era praticamente o mesmo animal, só que em modo gigante, até a genética revelar que a história real é muito mais estranha e surpreendente. Se você acha que o lobo cinzento atual é o ápice do predador canino, espera até conhecer o lobo terrível, o famoso Dire Wolf. Hoje, a gente vai colocar frente a frente um monstro pré-histórico e um caçador moderno. E no final, você vai conseguir responder. Em uma luta justa em campo aberto, quem realmente levaria a melhor? Mas antes de você decidir de que lado está, a gente precisa voltar 15 mil anos no tempo. Caminhar entre mamutes, tigres, dente de sabre e um lobo que era tudo, menos apenas um lobo maior. Se você está comigo até aqui, agora vem a parte em que o passado e o presente começam a se enfrentar de verdade. Imagina atravessar as Américas há 20 mil anos. Não existe cidade, não existe estrada, não existe cerca. O que existe é silêncio, frio, cheiro de carniça no ar e pegadas gigantes de um lobo que nenhuma câmera moderna jamais registrou. Esse é o mundo do Dire Wolf, o lobo terrível. Ele dominava a América do Norte e do Sul no final da Era do Gelo, enquanto o lobo cinzento ainda estava se espalhando pelo hemisfério norte. Onde hoje tem fazenda, shopping ou rodovia, antes tinha megafauna. Bisões gigantes, preguiças de toneladas, camelos, cavalos selvagens, mastodontes. E entre eles, um canídeo pesado, robusto, com mandíbulas feitas para esmagar ossos. Em contraste, o lobo cinzento que você conhece hoje é um sobrevivente refinado. Ele atravessou glaciações, perseguições humanas, envenenamentos, caças esportivas, destruição de habitat, e ainda está aí de florestas canadenses a desertos da Ásia. Mesmo perseguidos, eles conseguiram se manter como um dos predadores mais adaptáveis de todo o planeta. Mas aqui vem o primeiro choque. Por muito tempo, os cientistas olharam para os fósseis do Dire Wolf e pensaram: ok, isso é basicamente um lobo cinzento bombado. Mesmo formato, só maior e mais parrudo. Parecia simples, parente próximo, mesmo jeito de viver, só adaptado para enfrentar presas maiores. Só que, com a chegada da análise de DNA antigo, essa história que parecia óbvia começou a desmoronar. E é aqui que o Dire Wolf começou a se revelar muito mais estranho do que todo mundo imaginava. Se você ainda está comigo, a seguir eu vou te mostrar por que o Dire Wolf talvez nem devesse ser chamado de lobo no sentido comum e como isso muda completamente a comparação com o lobo cinzento moderno. E vamos às medidas, porque todo mundo quer saber quem era maior, quem ganharia na porrada. O Dire Wolf, dependendo da espécie e da região, pesava em média de 60 a 80 quilos, podendo chegar em alguns casos a mais de 90 quilos. Isso é mais pesado do que a maioria dos lobos cinzentos atuais, que normalmente ficam entre 30 e 50 quilos, com alguns machos excepcionais chegando perto dos 70 quilos. Em tamanho, eles eram parecidos em comprimento, mas o Dire Wolf era mais baixo e bem mais robusto, com corpo compacto, peito largo, ossos grossos e musculatura pesada. Imagina dois cães lado a lado. Um é atlético, corredor, com corpo alongado. O outro é mais trator, forte, compacto, feito para aguentar impacto. O lobo cinzento é o corredor. O Dire Wolf é o trator. Os dentes são outro show à parte. O Dire Wolf tinha mandíbulas largas, crânio reforçado e dentes carniceiros adaptados para rasgar carne grossa e triturar ossos. O formato indica uma mordida mais poderosa, ideal para lidar com presas enormes, como bisões gigantes. Já o lobo cinzento tem uma mordida forte, claro, mas mais versátil, adequada tanto para derrubar cervos quanto para roer carcaças menores e até se virar com pequenos animais. Agora, pensa em função. O corpo do lobo cinzento grita velocidade e resistência, pernas relativamente longas, corpo mais leve, perfeito para perseguir presas por grandes distâncias, mudar de direção rápido, cobrir muitos quilômetros por dia. Já o Dire Wolf parece mais um enforcer, menos foco em maratona, mais em aguentar confrontos violentos com animais grandes e perigosos. Faz sentido quando você lembra que enfrentar um bisão de quase 1 tonelada não é exatamente a mesma coisa que perseguir um cervo mais leve. Mas nada disso ainda é o ponto mais bizarro. O verdadeiro plot twist não está só no tamanho, e sim na árvore genealógica. E é isso que muda completamente o jeito como a gente entende esse duelo Dire Wolf versus lobo cinzento.
Se você quer saber se eles eram praticamente primos próximos ou quase estranhos distantes, segura a curiosidade mais um pouco, porque agora entra a genética em cena. Insights. Por décadas, a ideia predominante era simples. Direwolves e lobos cinzentos eram quase irmãos evolutivos. Pareciam lobos, atuavam como lobos, viviam depois de outros canídeos mais antigos. Então, deviam ser lobos bem próximos, certo? Errado. Estudos de DNA, publicados recentemente, usando material recuperado de fósseis bem preservados, revelaram algo surpreendente. O direwolf não é um lobo gigantesco, parente direto do lobo cinzento. Na verdade, ele pertence a um ramo muito mais antigo que se separou da linhagem que originou lobos cinzentos, coiotes e cachorros há milhões de anos. Em outras palavras, eles não são primos próximos, são mais como primos de quinto grau, que seguem caminhos evolutivos separados há tanto tempo que já não falam a mesma linguagem genética. E tem um detalhe ainda mais importante. Ao contrário do que acontece entre espécies de canídeos atuais, onde lobos, coiotes e até cães domésticos podem cruzar e gerar híbridos férteis, não há evidências de que o direwolf tenha se misturado geneticamente com o lobo cinzento ou com outros canídeos modernos. Ele parece ter sido uma linhagem isolada, que não cruzava com os outros lobos ao seu redor. Imagina uma árvore gigante. Num galho estão lobos cinzentos, cães, coiotes. Em outro galho, separado e bem antigo, está o direwolf. Eles evoluíram de forma parecida em alguns aspectos por causa do ambiente e do estilo de vida. Mas por trás disso, por dentro, o DNA conta outra história. Isso nos leva a um ponto crucial na comparação. Direwolf e lobo cinzento são mais casos clássicos de evolução convergente do que de parentesco próximo. Dois animais ocupando nichos parecidos, caçadores de médio a grande porte em grupo, acabaram desenvolvendo formas semelhantes de corpo e comportamento. Mas isso não significa que sejam quase a mesma coisa. E isso tem um impacto direto na pergunta que todo mundo quer responder. Se eles são tão diferentes assim, por que o direwolf desapareceu e o lobo cinzento sobreviveu? Se você ainda está comigo, agora entra a parte mais tensa dessa história. O fim da Era do Gelo, a chegada dos humanos e o colapso de todo o mundo de gigantes. Para entender direwolf versus lobo cinzento, a gente não pode olhar só para eles. A gente tem que olhar para o palco onde eles atuavam. E esse palco, no final da Era do Gelo, começou a desmoronar. Por volta de 12 a 10 mil anos atrás, o clima do planeta mudou rápido. O gelo recuou. As temperaturas subiram, ecossistemas inteiros reorganizaram a vegetação, os rios, as estações. Ao mesmo tempo, grupos de humanos caçadores altamente inteligentes e organizados se espalhavam pelas Américas, caçando as mesmas presas gigantes que os direwolves e outros grandes predadores dependiam. Resultado? Uma combinação explosiva: mudança climática e pressão humana e reprodução lenta de grandes mamíferos e de megafauna em colapso. Mamutes, preguiças gigantes, mastodontes, muitos bisões gigantes e outros animais enormes começaram a desaparecer ou a reduzir drasticamente em número. E lembra de quem dependia muito desse tipo de presa pesada? Exatamente, o direwolf. Pelas análises de isótopos em ossos fósseis, os cientistas descobriram que direwolves se alimentavam em grande parte de presas grandes, carniceando e caçando animais massivos. Eles estavam profundamente amarrados ao mundo dos gigantes da Era do Gelo. Já os lobos cinzentos, mesmo naquela época, pareciam ter dietas um pouco mais flexíveis, incluindo animais menores. Quando esse mundo de gigantes desmoronou, quem estava super especializado sofreu primeiro. Agora imagina o cenário: menos bisões gigantes, menos grandes herbívoros, mais animais menores, mais ambientes fragmentados, mais presença humana. Animais que são mais flexíveis, mais generalistas, que conseguem comer desde carniça até presas médias, desde restos deixados por humanos até pequenos ungulados, levam vantagem. O lobo cinzento encaixa como uma luva nesse perfil de generalista resiliente. O direwolf, por outro lado, parece ter ficado preso em um estilo de vida muito dependente do passado. Mas isso ainda não responde à pergunta que muita gente faz. Se o direwolf era maior, mais forte e mais intimidador, por que ele não ganhou na disputa pelo topo da cadeia alimentar? Será que ele perdeu diretamente para o lobo cinzento? Ou o inimigo real era outro? Se você quer entender o verdadeiro duelo, e talvez não tenha sido direwolf
versus lobo cinzento. Mas Dire Wolf versus o próprio tempo. Fica comigo, porque a parte mais irônica está chegando. E dias, quando alguém pergunta quem venceria, Dire Wolf ou lobo cinzento, normalmente imagina uma luta, um contra um, tipo duelo de gladiadores. Mas a evolução não funciona assim. A disputa real não é em uma arena, é no ambiente, nas décadas, nos séculos. A pergunta certa é: quem estava mais preparado para o mundo que estava vindo? Dire Wolves pareciam dominar o ambiente da América do Norte por muito tempo. Os fósseis do Rancho La Brea, por exemplo, em Los Angeles, mostram centenas e centenas de indivíduos. Isso indica que eles eram muito comuns, bastante bem-sucedidos. Eles provavelmente caçavam em matilhas grandes, dominavam carcaças, enfrentavam tigres dente de sabre, ursos gigantes e outros competidores no grito, na força e em números. Já o lobo cinzento, que também estava presente, parece ter ocupado, naquela época, um pouco mais à margem do que os Dire Wolves controlavam. Talvez focando presas menores, talvez evitando confrontos diretos com esses lobos terríveis maiores e mais brutos. Então, por um grande período, se você fosse apostar em quem mandava nas planícies geladas da América do Norte, o seu dinheiro ia no Dire Wolf. Só que o ambiente mudou, e com ele, as regras do jogo, força bruta, corpo pesado e especialização em presas grandes deixaram de ser vantagens. O que passou a valer mais foi rapidez para se adaptar, dieta flexível, capacidade de explorar nichos variados, inclusive se aproximar de áreas onde humanos estavam ativos, aproveitando sobras, carniça, novas presas menores. É aqui que o lobo cinzento brilha. Ao contrário do Dire Wolf, ele conseguiu sobreviver a uma onda de extinções em massa de grandes herbívoros. Não só sobreviveu, em muitas regiões ele prosperou. Então, se a luta fosse em um mundo congelado, cheio de megafauna, o Dire Wolf provavelmente levaria vantagem em domínio de território e acesso às maiores presas. Mas no mundo pós-glacial, com clima aquecendo, vegetação mudando, humanos se espalhando, grandes animais sumindo, o lobo cinzento nem precisava matar o Dire Wolf. Ele só precisava aguentar mais tempo. E foi exatamente isso que aconteceu. O Dire Wolf desapareceu há cerca de 13 a 10 mil anos. O lobo cinzento não. Mas e se a gente forçar a pergunta que todo mundo quer? Em um confronto direto, numa era neutra, quem ganharia? Vamos encarar esse cenário hipotético de frente no próximo capítulo. Vamos montar uma cena imaginária. Uma planície ampla, mato baixo, um bisão médio ao fundo. De um lado, uma matilha de Dire Wolves. Do outro, uma matilha de lobos cinzentos modernos. Quem domina? Fisicamente, o Dire Wolf tem cartas fortes na mão. Maior peso médio, crânio mais robusto, potencial de mordida mais forte. Em uma briga corpo a corpo por uma carcaça, em igualdade numérica, é bem provável que o Dire Wolf imponha respeito, principalmente contra indivíduos isolados ou grupos menores de lobos cinzentos. Mas a vantagem não é a absoluta. O lobo cinzento tem maior eficiência de corrida, mais leveza para manobrar, e uma capacidade enorme de caçar cooperativamente com estratégia. Eles coordenam cercos, cortam rotas de fuga, se comunicam com vocalizações complexas. Dire Wolves também provavelmente caçavam em grupo, mas o grau de refinamento desse comportamento a gente só consegue inferir, não medir diretamente. Agora, se você estiver comigo, pensa nessa segunda situação. O ambiente começa a mudar. As grandes presas ficam escassas, só sobram animais médios e pequenos, mais ágeis. Aí a conversa muda. O corpo pesado do Dire Wolf se torna um custo maior em energia. O lobo cinzento, mais leve, consegue sobreviver com menos, perseguir presas menores, ocupar áreas mais diversas. Em termos de inteligência, não há nada indicando que o Dire Wolf fosse mais burro. Pelo contrário, um predador social grande precisa de bastante capacidade cognitiva. Mas o que decide o jogo não é QI, é a adaptabilidade. Então, em um duelo físico de uma noite, o Dire Wolf muito provavelmente intimidaria e afastaria lobos cinzentos de uma carcaça. Em um campeonato de sobrevivência de milênios, o lobo cinzento levou a taça. E tem outro ponto curioso. Se os dois coexistissem hoje, provavelmente ocorreriam conflitos por comida, competição territorial e talvez até deslocamento ecológico. O mais especializado, o Dire Wolf,
Poderia dominar certas áreas ricas em grandes presas, mas bastaria um evento climático extremo, ou uma pressão humana maior, para virar o jogo. Agora, vem a reviravolta mais irônica desse vídeo. Talvez o verdadeiro vencedor desse duelo de Wolf versus Lobo Cinzento não seja nenhum dos dois. E é aqui que entra um personagem que você conhece muito bem, e que talvez esteja deitado no seu sofá agora. E, se você ainda está aqui, agora vem a parte mais inesperada dessa história. O terceiro jogador, silencioso, que mudou para sempre o jogo dos lobos. E esse jogador atende pelo nome de Cachorro. Lobos cinzentos, em algum momento do passado, antes ou durante o fim da Era do Gelo, começaram a se aproximar de grupos humanos, seja seguindo carcaças, seja se alimentando de restos, seja por indivíduos menos agressivos, tolerando nossa presença. Com o tempo, alguns desses lobos foram se tornando algo diferente. Cães. Esse processo de domesticação abriu um novo caminho de sobrevivência. Enquanto muitos grandes predadores desapareciam, alguns lobos, os ancestrais dos cães, encontraram um miago ou um isso totalmente novo. Viver ao lado do predador mais perigoso do planeta, o ser humano. E transformar essa convivência em parceria, o Direwolf, por sua vez, não teve essa chance. Até onde sabemos, ele nunca foi domesticado, nunca foi integrado às sociedades humanas, nunca teve um plano B de sobrevivência. Ele era um especialista em um mundo que estava acabando, sem rota de fuga evolutiva. O lobo cinzento, além de sobreviver em estado selvagem em partes da Europa, Ásia e América do Norte, deixou descendentes dentro das nossas casas, nas ruas, nas fazendas. Cada cachorro é, de certa forma, um lembrete vivo da adaptabilidade desse ramo evolutivo e da derrota final de muitos outros grandes canídeos que não conseguiram acompanhar as mudanças. Agora compara. De um lado, o Direwolf, gigante, dominante, rei de um mundo gelado, cercado de presas colossais. Do outro, o lobo cinzento, menor, mais versátil, capaz de virar tanto um caçador temido quanto um parceiro humano domesticado. Em uma luta de força bruta, o Direwolf impressiona. Em uma luta de sobrevivência a longo prazo, o lobo cinzento e seus descendentes cães dão uma aula. Mas ainda falta uma pergunta. O que o desaparecimento do Direwolf pode ensinar para o futuro do próprio lobo cinzento? E, até para a nossa espécie? Quando a gente olha para a história Direwolf versus Lobo Cinzento, a tentação é ver como uma simples batalha de quem é mais forte. Mas a verdadeira mensagem é outra. Na natureza, o campeão não é o mais forte, é o mais adaptável. O Direwolf dominou o seu tempo. Ele era perfeitamente moldado para o mundo em que vivia. Clima frio, megafauna abundante, paisagens abertas. Seu corpo, seus dentes, seu comportamento social, tudo apontava para o sucesso naquele cenário específico. Só que o ambiente não prometeu ficar igual para sempre. E não ficou. O lobo cinzento talvez nunca tenha sido tão impressionante em força bruta quanto o Direwolf, mas foi melhor em dançar conforme a música. Mudou de dieta, mudou de território, mudou de estratégias. Alguns viraram cães, outros continuaram selvagens. Quando a Era do Gelo terminou, eles não estavam presos a um único tipo de presa, nem a um único estilo de vida. Se você presta atenção, essa história não é só sobre lobos. É sobre todos os seres vivos, inclusive a gente. Somos incrivelmente bem-sucedidos agora. Dominamos tecnologia, cidades, países inteiros, mas o mundo está mudando, e rápido. Clima, recursos, biodiversidade. A pergunta que derrubou o Direwolf também se aplica a nós. Você está apostando tudo em um único tipo de mundo, ou é capaz de se adaptar quando as regras mudam? Lobos cinzentos ainda enfrentam caçadas, destruição de habitat, conflitos com humanos. Em alguns lugares, foram exterminados e depois reintroduzidos com esforço enorme de conservação. Eles seguem sobrevivendo porque são flexíveis, mas isso não é a garantia eterna. Um predador pode ser considerado indestrutível por milênios e desaparecer em poucos séculos. No fim das contas, se você tivesse que apostar em um combate direto, talvez seu dinheiro fosse no Direwolf. Mas se a aposta for em quem resiste a mudanças violentas de clima, ambiente e pressão humana, a vitória já está decidida há muito tempo. O lobo cinzento ganhou porque soube ser menos especialista e mais generalista. E agora eu quero ouvir você. Em um cenário hipotético, sem mudança climática, sem humanos, só eles em um mundo congelado, repleto de presas gigantes, você acha que o Direwolf manteria o trono para sempre?
Ou em algum momento, o lobo cinzento acabaria tomando o espaço? Comenta aí embaixo de que lado você ficaria nesse duelo. Cardinal Time Giraffe ou Cardinal Time Lobo Cinza. Se esse mergulho no confronto entre o predador pré-histórico e o moderno te fez olhar para lobos e até para o seu cachorro de um jeito diferente, deixa o like, se inscreve para mais batalhas entre passado e presente e compartilha esse vídeo com aquela pessoa que sempre discute quem ganharia de quem no mundo animal, porque no fim a maior luta não é Dire Wolf contra Lobo Cinzento, é cada espécie contra o tempo. E essa, por enquanto, o Lobo Cinzento ainda está vencendo.